Começando agora mais um Aqui com a Mauri e hoje com uma convidada mais do que especial. Ela que sabe tudo sobre o mundo espiritual. Eu coloquei no meu Instagram uma caixinha de perguntas, chegaram muitas perguntas legais sobre maldição, heranças hereditárias, sobre como funciona o mundo espiritual. Eu queria saber por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Comigo, pastora queridíssima Tânia Tereza. Bem-vinda, pastora. Obrigada pelo carinho e pela recepção. Eu estou feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz que a senhora está aqui também com a gente. Eu amo o seu trabalho e aprendi a amar você também. Obrigado, pastora. Eu falo muito isso, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que a minha conversão foi um momento muito difícil na minha vida pessoal e muitas pessoas que eu admirava muito como pastores e pastoras viraram as costas para mim num momento muito difícil, mas a senhora foi quem abriu as portas e a gente começou a conversar. Eu tive a oportunidade de participar do Silk, que eu vou explicar aqui o que é o Silk, a pastora vai explicar muito melhor, Claro. mas foi uma experiência incrível, incrível mesmo, que é o Seminário Intensivo de Libertação e Cura da pastora Tânia Tereza. Ela vai colocar a agenda aqui também, as datas do Silk, mas foi uma experiência incrível e desde então já tem quase 2 anos aí que a gente conversa. Tudo isso já passou? Já tem 2 anos, foi em maio de 2022. Então... Pois é. Às vezes as pessoas viram as costas, Amaury, porque elas se fiam em informações, elas se fiam em circunstâncias, mas eu consigo ver o coração das pessoas. E é isso que é mais importante, né? É. Antes da gente começar esse bate-papo, que vai ser incrível, já pega um caderno, uma caneta para anotar as informações, porque vão ser muitas boas informações. Eu queria falar da nossa parceira aqui no podcast, no Aqui com a Mauri, que é a Mega Gym, empresa de equipamentos fitness, academia, tanto quanto a Mega Gym quanto a Creators House, que eu vou falar aqui também. A Mega Gym está com a gente já há mais de um ano. Eu tenho na minha casa aparelhos de academia da Mega Gym. Se você quiser comprar algum aparelho de academia para ter também esse estilo de vida saudável aí na sua casa, eu vou te dar um conselho. É Mega 12. Tá? Você vai ganhar 12% de desconto em qualquer aparelho na sua primeira compra da Mega Gym. Tá aqui o vídeo, ó. Eu tenho esse hack na minha casa e é muito bom, pastor. Eu que prezo saúde nas redes sociais, eu sempre falo para todo mundo que existem 2 lugares que a gente entra fraco e sai forte. Um é a academia e o outro é a igreja. É verdade. E olha, sem saber que haveria essa propaganda da Mega Gym, mas eu já vou correr atrás de uma bicicleta. Ah, olha aí que legal. Tá bom. Eu também tenho uma bicicleta. Além disso, tem a Creators House, os estúdios, que é aqui onde a gente está gravando, na Vila Olímpia, em São Paulo, um estúdio maravilhoso, onde você pode criar o seu conteúdo, não só fazendo o seu podcast, mas você também pode fazer o seu infoproduto, que aqui tem um espaço maravilhoso. Então, entra lá em contato no Instagram com a Creators House. Pastora, vamos conversar? Vamos conversar. Estou animada. Todo o tempo do mundo que você precisar, eu tenho aqui hoje. Legal, legal. Separei a tarde de hoje para cá. Legal. A primeira pergunta que chega com muita frequência para quem é muito leigo, como eu era quando eu fui participar do Silk, eu era muito leigo, pessoal. Para quem não cresceu numa família cristã, é muito difícil entender todos esses princípios, principalmente, né, quando a gente se converte, escolhe, né? Acho que Deus que escolhe a gente, não é a gente que escolhe uma religião, mas a gente começa a entender e começa a ver que é muito mais profundo o assunto do que simplesmente escolhi, aceitei Jesus e vou viver minha vida do jeito que eu estava vivendo anteriormente. E não é assim, pessoal. Então, eu comecei a entender um pouco mais. Eu tive uma grande oportunidade de participar do Silk, que foi para mim, assim, desafiador, porque eu fui com uma... Assim, eu vou confessar para a senhora, eu fui duvidando de que daria certo. Eu acho que muitas pessoas vão assim, né? As pessoas vão duvidando, duvido que isso daí dê certo. Esse mundo espiritual, quero ver se isso aí funciona mesmo. E aí, quando a gente vai lá, que a senhora senta e começa a explicar, eu fui querendo ir embora. Se você vai de quarta a domingo, marquei compromisso na quinta-feira, porque eu falei assim, olha, eu sei que não vai dar certo, eu vou embora. E eu fui o último a ir embora no domingo. Então foi uma experiência incrível. A gente vai falar sobre as curas e libertações, sobre essas heranças espirituais. Mas uma das perguntas que eu abri no meu Instagram, que chegaram para mim, foi: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E eu não soube responder claramente. Eu acho que a senhora vai ter mais informações. A gente vai
começar lá do começo, mas essa pergunta é uma pergunta boa. Antes de eu responder essa pergunta, Mauri, eu vou pegar uma pinça da sua fala. Você disse assim, foi Deus que me escolheu, não foi eu que escolhi a Deus, e as pessoas precisam saber que Deus quer todo mundo, Ele quer todo mundo. Sim. Ele formou os homens para serem filhos dele. O desejo do coração de Deus é que todos se aproximem deles, é que ninguém se perca, é que ninguém viva longe dele, não é? Sim. E aí você teve um encontro, você teve num lugar que abriu seus olhos espirituais e você correu para os braços de Deus, mas o desejo dele é que todos venham, todos Sim. venham. A Bíblia diz que ele não quer que ninguém fique fora. Né? E é legal a senhora comentar isso, porque tem muita gente que não se acha bom o suficiente porque sabe que comete pecados. Ninguém é bom, Mauri, ninguém é bom. Deus nos ama apesar dos nossos erros. Sim. Um homem para Deus é maior do que o seu erro. Sim. Um homem é um ser formado à imagem e semelhança dele para ser filho dele. E ele faz de tudo para que esse homem compreenda isso, né? Então, agora eu vou responder a pergunta. Por que pessoas boas passam por coisas ruins? O mundo espiritual, Mauri, ele é legal, ele funciona dentro de leis. Ele não é místico, como muita gente pensa, que você vai ficar brigando com o mundo espiritual misticamente. Não é. Ele é legal. O homem abre portas, e pelas portas que o homem abre, ou ele, ou os seus antepassados, os seres espirituais da maldade podem entrar. Há uma liberdade legal para que eles entrem, porque o mundo espiritual funciona dentro de leis. Você compreende isso quando você conhece a Bíblia toda. Por exemplo, lá no início da Bíblia, livro de Gênesis, Deus fala para Caim, Caim, irmão de Abel, primeiro homem nascido de mulher, porque ele é o primogênito. Fala para ele, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Ou seja, você tem escolhas, Caim. Por que Deus fala isso para Caim? Porque Deus conhece a intenção do coração. E Deus já viu o coração de Caim contra o irmão dele. Já viu a inveja, viu o desejo de destruir o irmão. Então, quando Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo, você vai escolher fazer o bem ou fazer o mal. Quando faz o mal, abre portas espirituais. E seres espirituais da maldade entram. É o livre-arbítrio do homem, não é? A escolha é sempre do homem. Quando você lê a Bíblia toda, você vai ver no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se é uma condição, eu só vou entrar se você abrir para mim. Sim. Jesus não invade ninguém, ele não arrebenta peito de ninguém, não faz igual espírito imundo que entra no corpo das pessoas quando elas nem querem, não é? Sim. Ele é convidado para entrar, ele entra. Por isso que nos eventos a gente fala, entrega a sua vida para Jesus, vem para frente, levanta a mão, confia nele, para fazer a pessoa crer que ela está sendo esperada por um Deus maravilhoso. Sim. Então, por que pessoas boas sofrem consequências danosas de más acontecimentos? Porque se elas não abriram portas para o inimigo e não fizeram nada de errado, os seus antepassados abriram. 30% do mal que nos acontece aproximadamente ocorre de heranças espirituais, de legados geracionais. 70% aproximadamente de ações nossas, de escolhas nossas. Aí a pessoa fala assim, mas não é justo isso, não é justo. Quando a gente fala de heranças espirituais, eu gosto de dar esse nome. O nome certo é maldição, maldição Sim. e bênção, não é? Mas quando você fala de maldição, a maioria do povo se arrepia. Não, eu não tenho maldição, não tenho maldição. Mas está passando mal, a vida está toda errada, tudo é errado, não consegue prosperar, vive doente, família desestruturada, tudo está acontecendo de ruim, né? Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então, se a vida não é abundante, se tem morte, roubo e destruição, tem uma ação espiritual das trevas, não tenha dúvida. Até porque não existe sorte e azar, isso não existe. Uhum. Existe a ação das trevas e a ação da luz. Então, veja bem, quando você fala de herança, não é justo que eu sofra consequência por causa dos pecados dos meus antepassados. Aí eu gosto de fazer um exemplo com herança financeira, não é? Uhum. Vamos imaginar que um homem constrói um patrimônio, um homem de bem, trabalhador, ganha dinheiro fazendo plantio de milho, se torna o maior produtor de milho do Brasil, fica rico e tem 2 filhos que não valem nada. 2 filhos que são bandidões. Quando esse homem morre, quem que herda o patrimônio do bom homem? Os filhos. Sim. Sois filhos, logo sois herdeiros. Sim. Se você é filho, você é herdeiro. Aí muda o jogo. Imagine um homem mau, traficando de drogas, traficando de armas, faz tudo errado, mas fica rico. E tem 2 filhos bons, 2 meninos bons.
Quando ele morre, para quem que fica o patrimônio dele? Para os filhos. Então, nos dois casos, fica para os filhos. Por quê? Porque são filhos. Por quê? Porque a herança não decorre de fazer nada. A herança decorre de ser filho só. Sim. Legitimidade de ser filho. Sim. Você vai ver histórias de um homem que morre e depois aparece um filho que ninguém sabia que existia, uma mulher que ele arrumou lá longe, e esse filho vem, prova pelo DNA que é filho, tem direito à herança. Nem viveu junto, nem conviveu. Sim. Mas se é filho, é herdeiro. Sim. Os filhos são herdeiros. Sim. E são herdeiros fisicamente, são herdeiros monetariamente, são herdeiros espiritualmente. E espiritualmente. E de alma também. Tem herança de alma também. É isso que a gente vai tocar. Então, para que todo mundo entenda, se o seu pai deixar algo em vida para você, algo material, quando ele falecer, é seu. É seu. Assim como no mundo espiritual. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu comecei a entender, isso começou a ficar mais claro para mim quando a senhora falou sobre isso no Silk. E eu falei, opa, isso faz sentido. Claro. Porque se no mundo material, que a gente acredita, e nós sabemos que não somos só carne, né? Claro. Sabemos que somos corpo. Você é um espírito, Amaury. O que eu estou vendo na minha frente é um rapaz bonito, lindo, corpo bem tratado, sarado. Isso é só sua casca. Sim. Você é um espírito. Sim. E você é eterno porque você é um espírito. Espírito e alma. E o corpo vai voltar para o pó. Sim. E o espírito é que vai viver eternamente com Deus ou sem Deus, dependendo da escolha. Então, para a gente tentar entender por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, é justamente por isso. Porque caso essa pessoa, né, às vezes a gente vê assim, mas por que é tão injusto? Minha filhinha tinha 2 anos. Eu vou resumir, fazer um resumo do resumo para você entender quando que eu comecei a compreender isso. Nós tivemos um filho. Nasceu com 4 quilos e 200 gramas. Quem quiser saber a história toda, entra lá na internet, veja os vídeos de heranças espirituais. Morreu a criança com 12 horas de nascida. Saudável, robusta, forte. E aí eu pergunto, por que aconteceu isso, né? Por quê? E fui atrás, fui pesquisar. E descobri que na nossa família tinha uma herança espiritual de derramamento de sangue. Que é... maldade. Foi derramamento de sangue de escravos. Antepassados do meu marido mataram escravos, maltrataram escravos. E aí tem uma herança de derramamento de sangue. Herança de derramamento de sangue gera herança de morte prematura, de acidentes frequentes, de doenças graves, porque é um legado geracional. Eu quero chegar nessa parte, mas vamos fazer um parênteses, porque eu quero entender todos os legados. E eu queria saber um pouquinho da história da senhora, que eu já conheço, mas muita gente pode ainda não conhecer. Como que a senhora começou a entender sobre leis materiais e leis espirituais, voltando lá para Aquidauana, contando um pouquinho da sua história, que foi uma história incrível de superação, de abuso na infância, muito difícil, mas que a senhora hoje é essa pastora, juíza, conferencista, escritora. A senhora já é avó, bisavó? Bisavó, tem 3 bisnetos. Então, isso é muito legal, uma experiência muito incrível, né? Mas eu queria que a senhora começasse lá do comecinho. Então, eu nasci numa cidade muito pequenininha do Brasil, chamada Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Família disfuncional, mãe viciada em drogas, pai um homem muito promíscuo, muito ausente. A exposição de uma criança sem proteção, ela gera uma possibilidade de abuso. Eu falo que a paternidade, Amaury, é tão importante na vida de uma criança. O pai é um teto de cobertura, o pai é o valente da casa e o pai é um teto de proteção. Toda vez que falta esse teto, fica vulnerável a vida da criança. E a minha vida foi vulnerável, né? O pai, que tinha que ser o homem de bem, o protetor, o guardião, era uma pessoa completamente fora do padrão de dignidade moral. E a minha mãe, drogada, alienada de tudo. E com isso houve abuso sexual, houve rejeição de pessoas. Uma criança que tem uma mãe drogada, que tem um pai que não existe, vai para o lixo de Aquidauana catar metais. Foi a minha história. Eu fui por necessidade para comprar material escolar e outras coisas. Eu fui catar lixo. Não morava no lixo, mas catava metais no lixo e vendia no ferro velho da cidade, né? E junto com o lixo, com os metais, que é uma belezinha, é catagem seletiva, vem as doenças também. Sim. Porque o lixo é lugar de podridão, né? E aí vem hepatite, vem micose, vem verminose. Então,
e uma aparência muito ruim. Imagina esses cabelos, Amaury, sem mamãe para pentear, sem creme, sem shampoo. Imagina o tamanho que era isso aqui. Então, muita discriminação. Outras crianças tinham alerta dos pais para não se aproximar de mim. Sim. E foi uma infância assim muito doida. E eu tinha um lugar de prazer para mim, um lugar que era uma farmácia onde eu ia comprar droga para minha mãe. Minha mãe usava droga sintética. Ela usava as drogas que no passado mataram Michael Jackson, mataram Marilyn Monroe, comprimidos para dormir. Ela dormia dia e noite, dia e noite, dia e noite. Hoje a gente fala que é pré-anestésica, sossega-leão que toma antes Sim. da operação, né? Sim. E a farmácia era o lugar que eu ia comprar droga para ela. Então, eu tinha raiva da farmácia porque eu sabia que aquele remédio faria minha mãe dormir. Sim. Eu não gostava de vê-la dormindo dia e noite, eu queria ter uma mãe presente, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, era o único lugar que tinha uma pessoa que me tratava bem. Único lugar. O farmacêutico era o dono da farmácia, era o líder do centro espírita que a minha mãe frequentava, tinha toda a aparência de bondade, né? E de 5 a 9 anos, aquele homem me tratou muito bem. Tanto que o livro da minha biografia chama Drogas, Docinhos e Abuso Sexual. Porque o mesmo lugar que eu comprava drogas para minha mãe, eu ganhava docinhos dele. Sempre tinha uma balinha, tinha um docinho, e ali foi o lugar do abuso sexual, né? Ele cevou aquela criança dos 5 aos 9 anos, e com 9 anos ele fez o que quis. E no dia que ele fez, o pior que aconteceu, Amaury, não foi o que aconteceu no corpo, foi a imagem da única pessoa boa que existia na minha vida que caiu por terra. É como se meu mundo tivesse acabado. E com 9 anos de idade eu tentei me matar. Fui para a ponte do rio Aquidauana, mas Deus é Deus. Deus é Deus. Não deixou eu pular, me segurou. Eu tinha vontade, mas eu tinha alguma coisa que me prendia. Mas eu me tornei uma criança insuportável a partir daí. Criança abusada sexualmente. Eu falo que tem uma parede que é um prumo de Deus na vida de uma criança, onde ela vai crescer com retidão, pai cuidando, mãe cuidando, tudo dá certo. Se ninguém faz isso, essa parede entorta. Sim. Você não constrói uma parede sem um prumo. Ou entorta para a direita ou para a esquerda. Entortar para a direita seria frustração, depressão, autorrejeição. Ela se torna uma criança infinitamente voltada para si mesmo, não interage com ninguém, não acredita em nada. Ou entorta para a esquerda, que ela se torna rebelde. Ela se torna má. Sim. Como se ela dissesse, eu vou vingar do mundo que aconteceu comigo, né? Culpa o mundo, né? E eu me tornei má, né? Eu me tornei má, me tornei uma criança insuportável. Começa a culpar o mundo, começa a culpar Deus. Não, e na verdade, Amaury, eu falo que é uma proteção, porque eu vou bater primeiro para não apanhar de novo. Sim. Toda vez que você vê uma pessoa que bate muito, que é agressiva demais, tem uma ferida dentro dela. Sim. Tem uma grande ferida dentro dela, né? E com isso, eu me tornei uma criança insuportável. E piorou ainda. Aí perde escola, não estuda, reprova 2 anos, professora nenhuma me queria em sala de aula. Aí eu parei de estudar. E com 14 anos de idade, no auge da miséria emocional, no auge da dor, eu fui encontrada por um homem. Eu fui encontrada pelo meu marido, pastor Otto, um homem de Deus, um homem que foi criado no Evangelho, um homem temente a Deus. E esse homem me encontra no pior momento da minha vida, no momento em que eu tinha decidido me tornar uma prostituta. Caramba. Porque no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, meu pai levou uma prostituta para dentro de casa e dormiu com ela na minha cama. E toda a história de prostituição do meu pai foi que fez a família ser destruída. Toda a história. Ele gastava tudo em prostíbulo, ele bebia muito, ele não cuidava dos filhos, ele ia embora com prostitutas, voltava. E naquele dia, 24 de dezembro, quando meu pai chegou nesse ato extremo de imoralidade, eu pensei, então eu vou me tornar uma prostituta. Eu vou me entregar para metade dos homens da cidade, era uma cidade pequenininha. Sim. E aí eu vou chegar para meu pai e vou dizer, o senhor ama prostitutas? Não ama? Pode me amar então, porque eu sou uma delas. Hoje eu cuido de pessoas. E hoje eu sei que essa atitude minha no passado, na verdade, era um grito de socorro. Claro, não era vingança. Claro. Né? O que eu pensei que era vingança era um pedido de socorro. Hoje eu sei que meninas, mocinhas, que vão para os braços de todos os homens que aparecem, que aceitam todos os convites para a cama, elas estão carentes de um peito de pai. Sim. Elas estão procurando um abraço de pai que elas não têm, né? E aí
eu resolvo me prostituir e quem coloca na minha frente, Deus coloca na minha frente o primeiro homem para que eu fui me entregar. É o meu marido, um homem de Deus, um homem que olhou para mim com misericórdia, um homem que não se aproveitou daquela situação, que me falou do amor de Jesus, que me falou de perdão para os meus pais, que me construiu, começou a construir quem eu sou hoje, né? E aí ele me ganha para Jesus. Eu falo que ele não é bobo, ele me ganhou para Jesus e me ganhou para ele também. Claro. Claro. O que aquele coração mostrou para mim? Porque imagina você, Amaury, eu era uma criança de 5 a 9 anos, conheci uma pessoa que com 9 anos, me conhecendo, sabendo das minhas carências, das minhas necessidades, das minhas dores, aquele homem me maltratou, fez o que quis fazer comigo naquela farmácia. Agora eu conheço um homem, eu tinha 14, ele tinha 24, pode ter 10 anos mais velho do que eu. Eu conheço um homem que eu me ofereço para ele. Ele não precisa me cevar, ele não precisa me conquistar, eu me ofereço. Mas esse homem tem um padrão diferenciado, ele não se aproveita daquela menina desesperada. Sim. E ele mostra que tem saída, que tem solução, que tem um Deus que muda a história das pessoas, né? E eu estava à beira de um abismo, e aí ele me dá essa mão, e eu saio do abismo, e eu conheço Jesus e começo a mudar tudo na minha vida. Tem um louvor que tem um refrão que eu falo que é a minha história, que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ele mudou a minha sorte. Ele me dá o nome dele, ele casa comigo. Eu me casei com 16 anos, 2 anos depois. Por isso que eu já tenho bisneto, porque eu casei cedo, comecei cedo, né? 17 anos já era mãe. E aí uma das coisas, Amaury, que o diabo faz com a pessoa é denegrir a autoimagem dela, é mostrar para ela que ela não vale nada, que ela não vai dar para nada. Isso eu ouvia direto. Eu ouvia vozes das pessoas ao meu redor e eu ouvia vozes dentro de mim também. Não vai dar para nada, você não é nada, você é burra, você está banada, você é porca. Eu não era porca, eu era uma menina que andava no lixo, só isso. Sim. Né? Eu brinco, eu falo que hoje eu ando cheia de ouro, porque essas mãos já andaram cheias de lixo. Sim, foram acostumadas com pior, né? E aí eu começo a escutar do Otto palavras de aprovação, palavras diferentes. Não, você não é burra, não, você é inteligente. Você só não teve oportunidade. Olha que legal. Não, você não é porca, você andava com descuido de família. E tudo que eu falava de mim mesmo, ele dizia: não, você está enganada, você não é isso. E ele me falava o que Deus diz que eu falo a meu respeito. Deus fala que eu sou preciosa. Deus fala que eu valho mais, palavra, né? Valho mais do que o mundo inteiro. E aí vale uma mensagem para aqueles que ouvirão o podcast. Fale com teus filhos palavra de aprovação. Fale com teus filhos palavra de apreciação. Fá-los compreender como eles são importantes para Deus e para vocês também, não é? Eu vi até uma mensagem, eu acho que foi da senhora, esse um corte, para não usar a palavra contra nós mesmos, né? Porque às vezes a gente deixa cair alguma coisa e fala: nossa, eu sou muito burro. Isso aí. Não use essa palavra contra você. Não, foi um pequeno acidente, né? Foi um pequeno acidente. E muito menos contra os seus filhos. Não, imagine uma criança, você é teimosa, não fale isso para sua criança. Fale, você é determinado, você vai conseguir realizar tudo que você quer, porque quando você tem um objetivo, você vai atrás, né? Inverter para colocar a situação no incentivo. A criança errou, positiva. Você está todo errado. Não. Você se equivocou, mas nós vamos fazer certo da próxima vez. Sim. Sempre uma palavra que seja de ânimo, de aprovação e de apreciação. Sim. Eu falo que os pais têm que acordar os filhos dizendo: você é um tesouro na minha vida. Claro. Eu amo sua vida, você é bênção para mim, não é? Claro. Isso tudo vai construir uma autoimagem. A autoimagem é muito importante, Amaury. Autoconfiança. É muito importante. E aí o Otto vem na minha vida e me anima a estudar. Eu já era mãe quando eu fiz o ginásio. Sim. O ginásio é o fundamental hoje, né? O antigo ginásio. Aí eu terminei o ginásio e ele me estimula a fazer o normal. Normal é o curso do magistério, formação de professoras. Porque eu fui muito maltratada na escola, muito discriminada na escola. E eu dizia assim, e eu me tornei uma aluna problema por causa disso, né? Por tudo que eu passei, eu me tornei uma aluna problema. Porque eu tinha problemas familiares. E eu dizia para ele assim: se um dia eu fosse professora e tivesse uma criança problema, eu ia procurar saber o que acontece na vida dessa criança, porque na verdade era uma criança que tem problemas. Sim.
A gente precisa saber o que está por trás dessa agressividade, por trás desse comportamento inadequado, né? E aí ele te incentivou. Aí ele me incentivou. Aí abriu uma escola normal, eu já tinha tido o primeiro filho, eu estava grávida do segundo. Já tinha falecido a minha criança de 1 ano, né, de 12 dias. Então, já tinha 6 anos a filha. Sim. Ainda eu estava grávida do segundo, que nasceu 6 anos depois, que é o Leonardo, que você conhece. Meu filho lindo. Um grande abraço, meu Léo. filho lindo, meu Leozão. Eu estava grávida do Leozão, e aí abre o curso normal, na cidade de Jardim. E o Otto chega para mim e fala, ele tem uma cara linda. Ele falou para mim, você não falou que se fosse professora você ia cuidar bem das crianças, fazer a recompensa de tudo aquilo que você não teve? Pois está abrindo uma escola normal, vai estudar, vai fazer o normal. E eu grávida, né, do segundo filho, eu falei, mas Otto, agora eu estou barriguda, segundo filho. Ele olhou para mim e falou, leva a barriga para a escola. E eu levei, eu fiz o normal, e eu formei, e eu dei aula há 8 anos. 8 anos morando em cidade do interior do Brasil, Mato Grosso, né? Em Poxoré, uma cidade bem pequenininha de Mato Grosso, não tem uma universidade, não tem nada. Aí um dia ele chegou do banco, formação dele bancário, Banco do Brasil. Ele chegou em casa e disse para mim, nós vamos embora. Já chegou com a transferência pronta, ele fez tudo sem eu saber. Pediu a transferência, conseguiu a vaga no Rio de Janeiro. E eu falei, mas nós vamos para onde? Ele falou, para o Rio de Janeiro. E o que eu vou fazer lá? Vai estudar. Vai estudar. E ele foi tão especial que o Otto teve que abrir mão de 2 níveis da carreira para poder ir para um lugar melhor, né? Sim. Porque demoraria muitos anos até ele conseguir chegar lá. E ele sempre incentivando. Sempre doador de vida. Ele é um doador de vida. Ele é um doador de vida. E aí, a Mauri, fomos para o Rio de Janeiro, e eu pensei que eu ia continuar dando aula, e comecei a bater em porta de escola, porque eu tinha 8 anos de experiência, né, de professora. Mas nenhuma porta se abriu, porque ninguém dá importância para uma professorinha de Mato Grosso, no Rio de Janeiro, né? Não tem uma formação superior acadêmica, só o curso normal. E nenhuma porta se abriu, nenhuma porta se abriu. Chegou um dia, eu entrei em desespero. O que eu vim fazer no Rio de Janeiro? Eu tinha emprego, bom emprego. A senhora já era cristã? Já tinha um bom entendimento? Eu me converti com Logo 14 cedo. anos. Me converti quando o Otto me conheceu. E aí, Amaury, um dia eu estava muito brava com Deus. Eu falei, por que o senhor me trouxe? Por que o senhor deixou eu vir? Não abre portas nenhuma para eu trabalhar. E eu estou com necessidade, muita necessidade, porque meu pai abandonou minha mãe de vez. Sim. E nós estávamos sustentando minha mãe, meu irmão. E aí, um dia eu abro o jornal. Nesse dia da briga com Deus, eu abro o Jornal do Brasil, porque eu procurava emprego nos classificados Jornal e Globo, do Brasil e Globo, que eram os melhores da época. Estou falando dos idos de 70, né? Sim. E aí eu vejo um concurso do Banco Central do Brasil. E a exigência era nível médio, o normal é nível médio. Eu falei, vou fazer. E passei. Passei, de repente, não quero mais magistério, quero ser bancária, porque arrumei emprego e vou conseguir ganhar recurso. E dentro do Banco Central, Mauri, eu descobri que a melhor carreira era de advogado. Porque o advogado dava plantão de 4 horas e podia levar serviço para casa. É um serviço intelectual, ele pode fazer em qualquer lugar. E eu falei, é o que eu quero. Vou cuidar dos meus filhos, não vou deixar meus filhos soltos o dia inteiro. Sim. Pelo menos uma parte do dia eu vou estar com eles. E aí resolvi fazer direito, porque para fazer concurso para advogado do Banco Central tem que ser advogado. Né? Consigo, pela graça de Deus, entrar para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aquele que me ouvir vai escutar a minha história inteira, você vai entender que tem muitos... Ela está resumindo, mas tem muitos detalhes. A história no YouTube, no meu canal oficial, está como do lixão de Aquidauana para o mundo. Vai lá que você vai ver tudo. E aí eu faço direito na UERJ, termino direito, vou advogar para o banco, passo no concurso de advogado do banco. E como advogada do banco, eu fui representando o banco num evento de advogados de bancos, né? A FENABRAN fez um evento de bancos e eu fui, e ali eu conheci uma juíza cristã. Você vê que, só fazendo um parênteses, as portas que não se abriram como professoras, em algum momento, já era Deus trazendo, falando assim, eu tenho algo maior para a senhora. Eu vou falar disso, daqui a pouco eu vou falar do fecho disso. E aí eu conheço essa juíza, e essa juíza me desafia a fazer concurso para juíza. Ela ficou comigo 2 dias, no final de semana, foi embora, me manda um edital do concurso e um cartãozinho, só escreveu atrás do cartão. Por que não tentar? E eu recebo aquele envelope pardo na minha mesa, no meu escritório, lindo gabinete no Banco Central.
E eu penso, não, isso aqui não dá para mim, o tempo já passou. Eu já era avó, Mauri. Caramba. Eu já era vovó. Sim. Mas eu chego em casa, compartilho com o Otto aquela ideia, aquela possibilidade e as dificuldades que eu criei na minha mente. E o Otto fala para mim, por que não tentar? Você não é juíza, mas se tentar pode ser. Olha que legal. E eu tentei, eu passei no primeiro concurso que fiz, Mauri. Primeiro Olha concurso só, que e é fiz. difícil, hein? É muito difícil. Tem gente que faz 12 anos e não Sim. passa. Em resumo, juíza, aí eu tinha 8 anos de professora, aí eu tinha 12 anos de Banco Central, deu 20 anos, 10 anos eu funcionei como juíza. Eu tinha 30 anos, podia aposentar, mas dentro da carreira de juiz você pode ir para um tribunal. Sim. E ficar anos e anos e anos. Eu estava à vésperas de ir para um tribunal. Aí, nesta hora, Deus falou, pronto, eu trouxe você até aqui, porque agora eu quero você para mim, para ministrar sobre as coisas que eu tenho para te ensinar. E aí você vai ver, Mauri, em vários vídeos meus, eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Sim. Porque o mundo espiritual é legal, o mundo espiritual trabalha dentro de leis, ele não é místico, ele é princípios de leis. E com isso eu entendi por que Deus fechou portas, porque se ele deixar as portas abertas, no tempo que eu cheguei no Rio de Janeiro procurando emprego em escola, eu ficaria na escola aos 30 anos. Sim. Deus fechou portas em consultório médico, onde eu bati a porta. E o dia que eu fiquei brava com ele, eu falava, por que o senhor não abre porta para mim? Por que o senhor não abre porta para mim? Recentemente, há 2 anos no máximo, ele falou, porque a porta que eu tinha para você era bem maior do que aquelas portas. Sim. Eu tinha um plano na sua vida superior àquilo que você podia imaginar. E hoje eu entendo, Mauri, como alguém que ensina o mundo espiritual com bases legais, como eu ensino, a notoriedade disso ganhou o mundo. O meu canal oficial do YouTube tem mais de 59 milhões de visualizações. Está em mais de 110 países. Muitas... Você dizer que foi a importância, desculpa interromper, a importância das portas fechadas nas vidas, né? Muita gente pode estar nunca me conheceria, nunca ouviria o que eu ensino, que eu prego. Muita gente pode estar passando por isso, tentando um emprego, buscando uma resposta e não enxerga, porque provavelmente Deus tem algo ainda maior na sua vida. E no caso da pastora, ele conseguiu fazer a senhora juíza para que a senhora entendesse as leis do mundo material, né, do mundo da carne, para entender as leis espirituais, para a gente entrar nesse assunto que é um assunto que tem muita informação, é muito intrigante, né, e quando a gente começa a entender um pouquinho mais, a gente começa a entender por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então, só por causa dessa grande carreira que Deus me deu, né, eu hoje tenho 20 livros escritos. Faço esse seminário, que é o SILC, o Seminário Intensivo Internacional hoje, de Libertação e Cura. Nós vamos realizar a edição de número 104. 104 agora, edições. Começando segunda-feira em Brasília. Segunda-feira em Brasília. Começa a edição de número 104. Tem todo mês. No Instagram tem a sua agenda, né? Pastora Tânia Tereza. Tem. No meu site, pastorataniatereza.com, é que tem cursos e seminários. Todos os seminários, todos os cursos você vai ver lá. Tem SILC online, tem SILC presencial, tem seminário de Rompendo com Maldições, tem tudo. Sim. Mas o SILC hoje tem edições no mundo. Nós já fizemos a 4ª edição na Europa, já vamos para a 5ª edição, a 2ª nos Estados Unidos, e 104 edições. Milhares e milhares de pessoas experimentam libertação como você, né, teve uma visão do mundo espiritual. E tudo isso porque Deus não abriu uma porta lá naquela ruazinha da escola. Exatamente. Né? Então aprenda a agradecer porta fechada. Agradeça em tudo dá graças, né? Mas agradeça até pelas portas fechadas. É verdade. Eu brinco muito que assim, às vezes a gente perde o elevador ou para no sinal, na rua, e até nisso hoje em dia eu agradeço. Hoje eu tive uma porta fechada. A hora que eu cheguei aqui, eu fiquei trancada no banheiro. Talvez o timing... Mas eu fiquei bem tranquila, porque eu falei, tem um propósito. Tem um propósito. Alguém vai consertar essa porta, não vai entrar uma pessoa com síndrome do pânico, porque vai morrer lá dentro. Com certeza, com certeza. E aí a gente chega nesse assunto que é sobre as leis espirituais, que... eu abri a caixinha de perguntas, eu recebi muitas perguntas. Eu acredito. Muitas eu até já imagino qual seja a resposta, mas eu queria começar entendendo qual é a diferença principal entre heranças hereditárias e maldição. Não tem diferença. Eu mudo o nome para não arrepiar as pessoas.
Às vezes eu digo legados geracionais, heranças espirituais, mas a Bíblia chama de maldição Heranças hereditária. hereditárias. A Bíblia chama de maldição hereditária. Maldição hereditária. Você herda bênçãos e maldições. Sim. O que teus pais construíram de bem tem um legado de bênção. E o que eles construíram de mal tem um legado de maldição. É herança. Aqui, uma das perguntas que chegou é que a pessoa falou assim, olha, meus pais me confessaram que fizeram aborto antes de eu nascer. Eu estou tentando ter filhos. Tem maldição sobre a minha vida? Sim. O que acontece quando alguém na família derrama sangue, ou por aborto, ou por homicídio, né? Violência doméstica também, ela abre uma porta espiritual para espíritos de morte agirem na descendência. E uma das coisas que o espírito de morte pode fazer é trazer a morte da criança antes de saberem até que ela foi gerada. Sim. Você tem, por exemplo, um embrião que foi formado hoje e nem chegou a crescer para chegar no útero e desenvolver. Mata no ventre, mata recém-nascido, como matou meu filho, né, como Sim. morreu minha criança. E também abortos espontâneos. Muita gente gera e aborta, gera e aborta. Pode ser consequência, sim, de derramamento de sangue numa família. Agora, se os pais confessaram e se arrependeram, porque a confissão sem arrependimento, a Mauri, não funciona. Ela, nesse caso, ela disse que os pais nem eram cristãos. Então, agora o conselho que eu dou para essa querida, senta com os pais deles, fazem eles verem um vídeo meu que está no YouTube que chama Aborto Aula 9. Aula 9 porque é a aula 9 do Silk Online. Eu abri, Sim. tirei dos cursos fechados e abri porque é tão importante esse assunto que eu quero que todo mundo entenda. Então, os pecados de derramamento de sangue, Sim. que são de morte nas vidas anteriores, podem recair sobre Sim, os trazer descendentes. morte prematura, trazer aborto, trazer infertilidade, trazer um tanto de coisa. Então, tem pecados específicos Sim. que direcionam para doenças, para mortes. É isso. Imagine uma árvore, que fruto que ela produz? A raiz vai produzir o fruto que vai aparecer. Sim. Então, herança de roubo, de furto, dá perdas financeiras. Então, peraí, pessoal, anota aí. Quem está acompanhando aqui, heranças primeiro de derramamento de sangue. Gera morte. Consequência. Mortes prematuras, acidentes frequentes, doenças graves, morte de criança no ventre, aborto, gera tudo que é morte. Morte de negócio, morte de projeto, morte de tudo. Satanás mata o que ele quiser. Derramamento de sangue significa aborto, matar um ao outro, homicídio, seus violência pais doméstica, tiveram escravos, derramaram 3 a 4 sangue, gerações. derramaram sangue inocente, derramamento de sangue. Sim. Derramamento de sangue. Isso causa heranças que vão trazer doenças graves, acidentes frequentes, mortes prematuras e perdas, acidentes com perdas de braço, de perna, de membros. Então, né? isso ajuda a responder muito por que uma criancinha de 12 dias, ou de 1 ano, ou de 2 anos, acontece algo muito Sem ruim dúvida, com essa sem pessoa. dúvida. Foi com o nosso bebê. E tem mais. Se o aborto foi da própria pessoa, se não é herança, se é pecado da pessoa, o aborto é a morte de uma criança no ventre. Sim. E, na verdade, não é de uma criança, é de uma geração inteira. Sim. Porque se a minha mãe me abortasse, meu filho Léo não teria nascido, minha filha Simone não teria nascido, Sim. meus netos, meus bisnetos. Você elimina gerações. Então, quando há um derramamento de sangue no corpo da pessoa, que é o pecado, não é a herança, o outro filho é gerado no ventre onde houve a morte do primeiro, no túmulo do irmão. Sim. E aí você vai ver doenças raras, que a medicina não sabe explicar, e que o espiritismo fala que é por causa da reencarnação, que foi mal na vida passada. Na verdade, é um mundo espiritual que já começou a agir desde o ventre no corpo daquela criança. Eu vou perguntar como que a pessoa quebra essa maldição. Mas antes dessa pergunta, eu queria entender os outros pecados. Sim. De furto. O fruto é igual, o fruto colhido é igual ao fruto plantado. Imagina uma árvore que tem uma raiz que brota, vai nascer uma outra arvorezinha igual a ela, né? Roubos e furtos, apropriação indébita, lesão de herança, prejuízo a terceiros, deixam herança para os descendentes de dificuldade financeira, de miséria, de negócios que não dão certo, é na área financeira. Pecado na área financeira deixa herança na área financeira. Pecado de promiscuidade deixa herança de promiscuidade. Ou seja, se os pais traíram, principalmente quando estavam no relacionamento. Exatamente. Adultérios, promiscuidade de toda a natureza, vai gerar filhos que têm problemas nessa área, né?
Vícios, gera vícios, e não necessariamente o mesmo vício, e não necessariamente a mesma promiscuidade. Eu falo que os demônios trabalham em castas, especializações. Então, o demônio da promiscuidade, né? Vamos supor que foi o adultério do avô, o avô desonrou a família, no caso do meu pai, fez tudo errado. Pode ser vários tipos de consequência espiritual disso aí, desde a insaciedade sexual, desde a pornografia na internet, desde a pedofilia. É como um atleta, você é um atleta. Sim, não conseguir ter filhos. Você sabe que um atleta, uma hora ele pode jogar vôlei, outra hora handebol, outra hora futebol. Uhum. No Olimpíada ele pode ter 3 modalidades, não é? Então, tem demônios que se especializam na modalidade tal, mas é atleta. Sim. Tudo é na mesma área. E idolatria traz várias consequências. Idolatria traz uma incapacidade espiritual, porque tem uma maldição que Deus estabeleceu, que torna-se igual ao ídolo, aquele que faz e que nele confia. Mas antes de falar isso, a Bíblia fala que o ídolo tem olho não vê, tem boca não fala, tem pé não anda, tem mão não apalpa, som nenhum sai da garganta, ele é um deficiente e espiritualmente se torna deficiente quem segue o ídolo, torna-se igual, né? Além da deficiência, se torna solitário, porque o ídolo é solitário, o ídolo não tem família, não existe. É um ser que não tem vida, não tem família, não tem nada. Porque um parênteses é assim, eu procurei a pastora para fazer o Silk inicialmente porque eu tinha vindo da minha 5ª ou 6ª cirurgia de joelho. E eu conversei com a pastora, conversei com o Léo também bastante durante o seminário, explicando tudo. Eu queria me curar dos joelhos, eu tinha os melhores médicos. Era uma pessoa muito dedicada enquanto jogador de futebol, só que toda hora eu tinha dores. Eu fazia cirurgia atrás de cirurgia, eu saía da sala de cirurgia com dores no joelho. E eu não conseguia me curar e não conseguia entender o porquê isso estava acontecendo. Então, quando as pessoas estiverem passando por situações que você, às vezes, não tem uma explicação científica, não tem uma explicação médica do que está acontecendo na sua vida, por que você não está conseguindo engravidar, por que você sente muitas dores e não consegue curar, e já tentou diversos tratamentos, aí é que entra esse seminário intensivo de libertação e cura que eu fiz inicialmente para isso, mas obviamente que eu comecei a entender que eu poderia ter maldições ou heranças hereditárias em outras áreas. Então, a pastora começou a me explicar sobre isso e hoje eu já estou, desde o seminário, eu não fiz nunca mais nenhuma cirurgia, faço musculação, nem vai fazer, acabou, dou saltos, pulo acabou. E treino e jogo futebol praticamente todos os dias da semana, sem nenhuma dor. Está curado, né? Então, Amaury, toda enfermidade, porque hoje você tem uma medicina de alta ponta, alta tecnologia. Toda enfermidade que você não tem respostas clínicas, a grande probabilidade de ser espiritual, né? O homem tem enfermidade... E aí esse pecado é de quê? Depende. Teria que fazer um mapeamento da história dessa família. É muito personalizado, né? É pessoal. O atendimento no Silk é pessoal. Você teve um atendimento, né? A gente generaliza, mas é pessoal. As pessoas querem entender, porque se isso não está acontecendo na minha vida, se eu não estou conseguindo prosperar na minha área financeira, provavelmente é porque meus antepassados roubaram ou, enfim, alguma coisa relacionada à questão financeira. Então, como a pastora explicou, para ficar claro, para quem é leigo, assim como eu era, continuo sendo, mas cada pecado, se você não está prosperando, não está tendo facilidade em alguma área, procure entender mais, porque pode ser porque Deus é bom, Amaury, Deus é bom, o desejo de Deus é abençoar, boa, Ele não abençoa quando tem um obstáculo para isso, porque a pessoa fez escolhas erradas. Sim. E Ele não quebra leis. Então, quando a senhora mencionou que 30% podem ser heranças, dos antepassados, e os 70% outros 70% pessoal, são das nossas próprias escolhas aqui Exatamente. No mundo. E aí, herança espiritual de feitiçaria, ocultismo, buscar trevas, são doenças na cabeça e no pescoço. Hoje, no Silk, tem história de criança curada de autismo. Olha que legal. Que os médicos dizem que não tem cura porque os pais foram para lá e confessaram os pecados de feitiçaria. Essa era uma das perguntas que chegou. Qual é uma história lá no meu canal do YouTube tem um vídeo... Crianças podem ter doenças espirituais. Corre lá para você ver o testemunho, autismo, a criança curada. E todo dia chega testemunho. Os pais foram para entender eles confessaram os pecados. Não, eles ouviram o meu vídeo onde eu falo de heranças espirituais e digo que doença na cabeça e no pescoço, seja no corpo físico, tumor, aneurisma, tireoide, como no corpo neurológico, aneurisma não, Alzheimer, bipolaridade, esquizofrenia, autismo, transtorno obsessivo, pode ser por consequência espiritual
de consulta a demônios, porque essa parte do corpo que é ofertada para Satanás. Sim. É o sangue de cabeça, é o lugar de bater a cabeça lá no altar. Sim. E é essa área que vem a herança para os filhos. Então, contra fatos, Amaury, não tem argumento. Você está dizendo um fato, fui curado. Todo dia chega notícia de cura. Sim. Todo dia. Então, existem doenças espirituais, sim, decorrentes do mundo espiritual, e é possível resolver isso. Vá para o Silk, você sim. também. E o que eu acho interessante de falar é que muitas pessoas falam, mas é uma coisa mágica. Me perguntaram, né? Eu dei essa entrevista no podcast recente e eu expliquei, né, da questão do Silk. E quando eu saí do seminário, eu não senti o meu joelho bom rapidamente, não foi uma coisa mágica. É um processo. Mas foi um processo. O que aconteceu? Eu fui a um médico levar uma outra pessoa e quando eu cheguei nesse médico, esse médico, coincidentemente, era especialista em joelhos. Eu não fui para mim. Então, quando acabou a consulta com essa outra pessoa, eu perguntei, o senhor é médico da área de joelho? Ele falou, sim, eu atendo atletas paralímpicos. Eu falei, poxa, então esse médico já recebeu de tudo. Tem como dar uma olhadinha aqui no meu joelho, só por via das dúvidas? Ele olhando o meu joelho, ele detectou uma coisa que nenhum outro médico tinha detectado. Os melhores médicos de São Paulo, você pode botar o top 3, top 5 de São Paulo, já tinham dado o mesmo diagnóstico, falou assim, você não tem mais jeito, seu joelho vai doer para sempre. Olha só. Todos os médicos falaram isso. Repreendido esse negócio. Eu falei assim, não é possível. Eu tinha 38, 39, eu falei, não é possível, eu sou saudável, eu quero abaixar para brincar com meu filho, E eu comecei a ter muita dificuldade para abaixar para brincar com meu filho. Eu abaixava, ele ia para um lugar, então eu não conseguia fazer isso porque meu joelho doía. E eu comecei a buscar cura. E aí esse médico falou assim, não, Amaury, não é isso que te falaram, é isso daqui. Eu falei, caramba, isso logo após o Silk. Porque então, Deus mostrou, Deus deu a luz. Deus vai direcionando, tá? Então não vai achando que é uma mágica que vai acontecer não, na às sua vezes vida, às vezes é. Deus tem meios diferentes de agir. Mas ele age, não tenha dúvida disso. Já teve mulher que foi para o Silk que a perna cresceu dentro do Silk 5 centímetros. Eu vi esse testemunho. E a partir dali foi um rebuliço na vida da família inteira. Pode ser instantâneo, pode ser gradativo, mas a cura virá. E eu achei muito legal no Silk que as pessoas que participaram do Silk, elas vão e elas dão seus próprios depoimentos. Então, eu vi no meu Silk, tinha uma pessoa que estava com muita dificuldade em engravidar, que já não acreditava mais que poderia ter filho, eu acho que já estava com uma idade um pouco mais avançada, e um ano depois ela voltou com uma família linda. Mauri, todo dia tem mulher que dá notícia que engravidou depois do Silk. Você vê? Olha que legal. Todo dia tem. Agora mesmo em BH, eu estava lá na conferência, 3 mulheres que engravidaram depois do Silk. Sobre a pergunta se dá para quebrar as maldições que vieram para então, as agora eu vou vidas, responder. Vamos fazer um reparo. Não existe quebra de maldição. Muita gente trabalha, vamos quebrar a maldição. Eu falo que a maldição é que quebra a gente. É verdade. Existe confissão de pecados geracionais. A solução é bíblica. A Bíblia é lei, a Bíblia é tratada do jeito certo. No livro de Levítico, capítulo 26, que é o livro da lei, fala de bênçãos e de maldições. E termina, depois de falar das maldições, se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, vai ter jeito. As nossas iniquidades são em 70%, a iniquidade dos nossos pais são uns 30%. Porque a única maneira, Mauri, de cancelar pecado é arrependimento e confissão, não tem outro jeito. Não confessar uns aos outros. Uns aos outros. Não simplesmente a Deus. Uns aos outros. Está escrito, confessar os nossos pecados uns aos outros para serem curados. Por que uns aos outros? Porque o mundo espiritual é regido por leis. E tem uma lei espiritual que diz que temos que desligar e ligar. Quando 2 concordam, tem concordância no céu. Quando 2 desliga no mundo espiritual. Quando 2 liga no mundo espiritual. Deus pode agir. Porque aí se ele não pode. Tiver, fora da lei ele não age. Ele não pode. Nunca vai agir então, fora da lei. A pessoa que tem maldição, ela pode tentar fazer 10 vezes fertilização. Não. Pode tentar ter filho e não vai conseguir. Não vai dar Agora, certo. Se quebrar, confessar uns aos outros, quebrar essa romper maldição. as maldições, desligar. E a pessoa confessa o pecado dos antepassados, reconhece a herança que veio desse pecado, renuncia a herança. É isso que fazemos no Silk. Em nome de Jesus, né? E em nome de Jesus, renuncia a herança, acabou a herança, zerou. É uma oração específica. No YouTube, eu tenho vários vídeos, mas tem 3 vídeos que são muito fortes. Quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. Eu dou respostas. Anotem, por favor. Quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. Tem Rompendo com as Maldições. Agora, em Belo Horizonte, assista um vídeo que foi para o YouTube ontem, ou está indo hoje.
lá em Belo Horizonte, em 2 igrejas. Na segunda foi do pastor Sóstenes Mendes. Eu falei sobre heranças espirituais. E terminei o segundo dia orando, desligando as heranças. Vai lá, assista, entenda, compreenda e ore junto comigo no vídeo que você vai romper a herança. Então, assim, tem solução, tá, pessoal? Se você Tem. sente que não está conseguindo prosperar na sua vida financeira ou vive cheio de dores e não entende por quê, como eu vivia, existe a possibilidade de você quebrar ou romper essas maldições. E isso pode ser uma maldição hereditária que veio para a sua vida Sim. por conta de algo que você não fez, mas talvez os seus antepassados Com fizeram. certeza. Tem uma passagem bíblica que a senhora menciona muito, que é que da 3ª e 4ª geração. Está nos 10 mandamentos. É a lei maior de Deus, Amaury. O mundo espiritual é legal e a lei maior de Deus é o que chamamos de 10 mandamentos. E lá está: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Visitarei a iniquidade, que são os pecados. Que é a herança espiritual dos pais nos filhos. Até a 3ª e 4ª geração. O homem que segue Jesus, tem um debate meu numa televisão que o povo deve assistir também. Maldição hereditária existe? É muito importante, está no meu canal oficial do YouTube. O homem que não compreende esse assunto, ele fala que com Jesus a lei acabou. Essa lei não funciona, mas não é verdade. O próprio Jesus fala: não pense que eu vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Sim. E lei que não é revogada é vigente. Sim. Eu falo como juíza. Como juíza agora. A lei é vigente, então os 10 mandamentos continuam vigindo. E continua havendo herança espiritual. E matar continua sendo uma abominação, e adulterar continua sendo, e tudo que está lá continua valendo. Então, no meio evangélico, né, no meio da igreja tem gente evangélica, que nega, tem gente que não acredita nos pecados hereditários. Mas vai olhar a família para ver. Faz um mapeamento das famílias dentro da igreja. Sim. Você vai ver respostas. E pouca gente tem notícia de uma cura tão grande como a sua, da mulher crescer a perna como cresceu, sim, da criança que nasceu com uma doença rara, designada como ictiose arlequim, que ia morrer, estava com data marcada para morrer, que foi curada depois que os pais confessaram o aborto. Está tudo lá, Maurício. Então, baseado nessa informação de que 30% pode ser pecados dos meus antepassados e 70% pode ser das coisas, dos que pecados você escolheu, que a gente escolheu durante a nossa vida, eu subentendo que não há aquele negócio de que o meu futuro está escrito. Não existe isso, né? não. O que é seu... O seu futuro está escrito da melhor maneira. Deus, quando te formou, Ele formou você para um propósito de excelência. Para começar, Deus não forma porcaria. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Perfeita. Né? E tudo que Ele faz é bom. Sim. Então, Ele tem um plano perfeito para nós, mas Ele nos dá o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio gera escolhas erradas dos pais e escolhas erradas nossas. Mas tem conserto. Sim. Ele não desiste de nós. E o conserto é a cruz do Calvário. Lá na cruz, Jesus leva os nossos pecados. Nos arrependemos, são perdoados. Lá na cruz, Jesus leva as nossas enfermidades. Oramos, pedimos cura, Ele dá. Lá na cruz, Jesus leva as nossas maldições e nos dá bênção. Sim. A solução é a cruz. Jesus não veio para mudar a lei. Ele veio para resolver os nossos problemas. Sim. Tem muitas perguntas que chegaram e continuam até chegando aqui, que são sobre os pecados hereditários, heranças, maldição. Mas é interessante a gente ressaltar também que os 30% que podem ser de maldição que esteja na sua vida, podem também ser de bênçãos. Não, sem dúvida nenhuma. O legado é o legado. Quando o pai ora lá pela criança... Claro, tem que orar, tem que profetizar. O que eu falei ali, não é? É uma construção genealógica de bênção que você pode deixar para os seus descendentes. Tanto que no mundo material ele pode deixar uma casa, muitos bens materiais, mas também pode deixar dívida. Pode, exatamente. Essa perfeita compreensão, exatamente isso. Eu entendi isso porque da forma que a senhora explica fica um pouco mais claro, né, para a gente que é leigo, principalmente nesse assunto. Mas em relação às outras igrejas que não sejam evangélicas, eles também acreditam em maldição e pecado? Não sei te dizer, eu não tenho experiência, porque a minha conversão foi com 14 anos e sempre cristã, né? Sempre evangélica. Mas o Silk, ele é um curso que vai gente de todos os lugares, vai gente de todas as crenças, não é para evangélico o Silk. O Silk vai todo tipo de pessoa. Exato. Eu perguntei por isso, porque quando eu fui, tinham pessoas que não eram evangélicas, estavam lá. E se convertem lá. Se convertem lá, se batizaram lá, inclusive eu me batizei lá. Amaury, no ano passado, nós realizamos 880 batismos. Você vê? Só no ano passado. É por isso que eu perguntei, porque quando as pessoas
se sentem atraídas para querer Elas entender um pouco querem, mais, elas querem. independente da sua religião, você também pode estar sofrendo sobre uma maldição. Claro. Você pode quebrar essa maldição. Claro. Essa mulher que teve a experiência da cura imediata, de crescer a perna dela dentro do silk, de ficar livre de uma enfermidade grave dentro do silk, o marido era um líder espiritual de uma religião aí que não queria saber de Jesus. E ele passou anos orando pela cura dela, anos fazendo trabalho para ela ser curada, e ela nunca foi. Aí, quando ela voltou para a casa do silk curada, ele falou, peraí, esse negócio é bom, largou tudo e foi para o outro silk, foi batizado e tudo. Você vê? Né? É por isso que eu estou incentivando pessoas que são cristãs ou que nem acreditam em Deus, que se estiverem passando por algum tipo de problema, vá que nem eu fui, vá duvidando. Isso mesmo. Que isso aconteça. Vá duvidando, é isso mesmo. Eu gostei dessa frase, viu, Maria? Vá duvidando. Venha para o circo mesmo que você não creia. Exato, porque aí quando você chega lá, você começa a entender que muitas das coisas que acontecem na sua vida começam a fazer sentido, começa a ter uma explicação maior. Principalmente quem é leigo, quem não cresceu numa família cristã como eu. Então, era tudo muito novo para mim, mas as coisas começaram a fazer sentido. Então, se eu conseguir e me converti e fui batizado, acho que muita gente pode conseguir. E tem muita gente, viu, Mauri, no seu meio, no meio esportivo, no meio do futebol, que tem buscado ajuda. Eu já estive com gente muito especial. Eu já estive na casa do Firmino, lá na Europa. Do Roberto Firmino, que estava sofrendo com lesões. Já estive na casa dele, eu conheci Tafarel em um evento que eu fui fazer. Então, muita gente busca o Senhor, busca ajuda em Deus e sabe que precisa, viu? Então, é muito importante. Essa questão das heranças hereditárias, espirituais, tem mais pergunta aqui, mas assim, a gente já cobriu bastante. Eu queria entrar em alguns outros tópicos aqui. Mas se vocês tiverem dúvida, coloque aqui nos comentários desse vídeo que eu vou buscar informações com a pastora para te responder também. Dá certo. Pastora, um assunto um pouquinho diferente. Qual é a opinião da senhora sobre fanatismo religioso? Tudo que sai do equilíbrio, Mauri, é nocivo. Você sabe por que o silk é procuradíssimo? Porque tem um equilíbrio. A base é a palavra, não tem achismo, não tem expressão mística, é o que Deus fala, é o que está escrito. Né? Todo excesso é nocivo. Você sabe que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Sim. Né? Então, quando você extrapola aquilo que é o normal, você se torna vulnerável à ação do inimigo, na verdade. O inimigo vai usar o excesso do misticismo que tem na cabeça e vai fazer ela ser exagerada naquilo que ela deveria ser equilibrada. Você não vê em Jesus exagero nenhum. Você vê equilíbrio o tempo todo. E o modelo é Jesus. Né? Jesus andava com pecadores, Jesus comia com pecadores, Jesus conversa com a mulher adúltera, Jesus vai atrás da mulher samaritana. Jesus nunca, nunca, nunca mostrou qualquer tipo de rejeição a ninguém e nem qualquer tipo de fanatismo. E assim deve ser a igreja evangélica. A marca do cristianismo tem que ser o amor. A marca, Jesus, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele aparece no lago de Genezaré, está em João 20. Os discípulos tinham ido pescar, voltam da pesca, ele está assando um peixinho e ele fala para Pedro, Pedro, você me ama mais do que os outros? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala, então apacenta o meu rebanho. Jesus fala para os discípulos dele, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. A Bíblia fala que Deus é amor. A marca do cristianismo tem que ser o amor, Amaury. E quem ama não desiste nunca. Quem ama não rejeita. Quem ama não acusa. Quem ama não aponta o dedo, não julga. Então, o fanatismo vai contra tudo isso. O fanatismo é a oposição ao legítimo amor que Deus tem pelas pessoas. E acontece muito, né? A senhora já deve ter visto. Acontece muito. Por equívoco das pessoas, né? A gente tem que orar para que a igreja tenha a cara de Jesus. A igreja tem que ter a cara de Jesus para poder ela realmente atrair pessoas, Amaury. Quando você começou falando que muita gente virou as costas para você, Jesus não vira as costas para ninguém, Amaury. Nunca virou as costas para ninguém. E eu fiquei muito desapontado quando isso aconteceu, porque eram pessoas que eu admirava muito na internet, que tem milhões de seguidores, eu não vou obviamente mencionar o nome aqui. Eu oro por essas pessoas para que um dia elas possam enxergar e de fato, cuidar das pessoas que as buscam, né? Porque eu acho que o papel do pastor é realmente apacentar, cuidar, limpar, botar nas costas e andar com ele. Você não tem ideia quanto trabalho dá. Por isso que o nosso ministério é mãos e coração. Tem que amar e tem que ter trabalho para cuidar. Ser fanático é fácil. Vai embora, você não serve para mim, eu não encaixo em você.
Agora, cuidar de pessoas dá trabalho. Sim, né? eu Dá imagino. trabalho. Mas o que eu acho muito interessante, que a senhora sempre coloca, que não é a sua opinião. É Não, o que está escrito é o que está na escrito. Bíblia. Não, eu nunca tenho opinião, Mauri. É o que está escrito. E a não senhora consegue reconhecer o coração de uma pessoa quando ela está sendo honesta, quando ela está falando a verdade? Sim, Deus me deu um dom, Mauri, que eu acho que eu já falei desse dom umas 2 vezes, só e vou falar publicamente aqui. Pelos olhos eu vejo o coração da pessoa. O olho é espelho da alma. E a alma é coração. Verdade. Né? Quando Deus fala de coração, ele não fala de músculo cardíaco, ele está falando da alma da pessoa. E desde o dia que eu olhei para você, que eu vi os seus olhos. Obrigado. Eu vi a sua dúvida a respeito do Silk. Sim. Eu vi quando você foi se quebrantando e recebendo a palavra. Então, dificilmente uma pessoa que tem o Espírito Santo é enganada por outra pessoa. Sim. Dificilmente. Sim. Porque o próprio Espírito mostra o coração da outra. A Bíblia fala que Deus vê o coração. Sim. Quando Davi foi escolhido para ser rei de Israel, ele era um adolescente, o profeta encheu um chifre de azeite, foi na casa de Jessé, e quase que o profeta derramou azeite na cabeça errada. Porque entra o filho mais velho de Jessé, alto, bonito, forte, primogênito. Aí Deus fala para o profeta, não é esse, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. E eu vejo o coração das pessoas. Eu peço a Deus para ver o coração das pessoas. Bom, é muito legal isso. É. Qual o conselho que a senhora pode dar para quem está passando por um momento, um obstáculo muito grande aí na sua vida, que já orou e que ora e faz tudo como deve ser feito na vida de um cristão, para que consiga superar esse obstáculo? O que a senhora poderia falar? Porque eu tenho certeza que não só eu, mas muitas pessoas passam por grandes obstáculos e muitas vezes não sabem lidar, né? Claro. Como sempre, eu vou para a palavra, eu não vou dar opinião, né? Sim. Não desista de crer que Deus é bom, não desista de crer que a história não terminou, ainda está no meio do caminho, não é? A palavra de Deus traz dois textos que eu gosto muito de citar na hora dessa. O primeiro é, nenhum outro Deus como nós trabalha a favor daqueles que nele confia. Então, confia. Ele está trabalhando a seu favor. Parece demorado para você, mas o resultado vai ser sobrenaturalmente espetacular. Eu gosto de usar o exemplo de Lázaro morto, e Jesus é chamado, as irmãs amigas de Jesus, e Jesus demora, e Jesus não vem, Jesus não cura, e Lázaro morre, e as irmãs devem ter ficado muito chateadas. Sim. É nosso amigo, sim, cura todo mundo, não veio curar nosso irmão. Sepulta Lázaro, Lázaro já está sepultado há 4 dias, já está fedendo, cheirando mal. E Jesus chega na hora certa para fazer o milagre, né? Sim. Então, o que parece demora para nós é o tempo, é o kairos, é o tempo certo de Jesus. Sim. Mas não desista de esperar. Sim. Não desista porque ele trabalha em favor daqueles que nele espera. Sim. Espera. E o outro texto bíblico está no Salmo 37. Esse primeiro está em Isaías 64:4. E o outro está no Salmo 37, que fala que nós temos que confiar no Senhor, esperar no Senhor, porque Ele fará sobressair a nossa justiça. Ele fala, confia no Senhor, espera nele, que Ele vai fazer o seu direito sobressair como a luz e a sua justiça como o sol do meio-dia. Ele vai fazer aquilo que Ele promete fazer. Deus nunca vai deixar uma injustiça acontecer se você confia nele. Sim. Eu, inclusive, tenho uma expressão que você talvez se lembre do Silk, que tem um tribunal, um supremo tribunal no universo. Os tribunais humanos podem ser falhos, os tribunais humanos podem ser influenciados por falsas testemunhas, sim, por mentiras, por advogados ruins, mas no tribunal celestial não. E nesse tribunal celestial Deus é o legislador, Ele é o juiz, o Filho dele é o advogado, o Espírito Santo é fiel testemunha. E ele nunca vai julgar um culpado, inocente ou inocente culpado. Então, confia no Senhor, espera nele, e mais ele fará. Fará sobressair a tua luz, o teu direito como a luz, e a tua justiça como o sol do meio-dia. Eu digo para a pessoa, não desista, não desanime, aguarde no Senhor, mas não faça juízo com a própria mão. Não entregue nas mãos daquele que é o perfeito juiz. Ore, invoque esse tribunal do céu. Sim. Senhor, eu quero que o Senhor instale o seu tribunal a meu favor. Eu espero no Senhor, cuida de mim. Davi tem um salmo que ele fala, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Por que começa a elevar os olhos para os montes? Porque os montes são fortes, os montes são imponentes.
Os montes representam talvez alguma coisa forte, mas Davi diz, não, o meu socorro vem do Senhor, não vem do monte. Vem do Deus que fez o monte, vem do Deus que fez o céu e a terra. Não é? Estou abrindo umas perguntas aqui que chegaram, que são muito interessantes. Ainda sobre esses assuntos, né? Tem uma que chegou que é bem importante. Qual a importância da figura paterna na vida de um filho? Olha, queridos, essa pergunta vale um podcast. Eu tenho uma aula completa chamada Paternidade, né? A paternidade, ela é tão importante na vida de um filho, Amaury, que ele é um representante de Deus na vida dessa criança, do Deus Pai. Quando uma criança tem um pai amoroso, provedor, protetor, um pai que vai dar direção, que vai dar afeto, tudo na medida certa, essa criança vai ter a maior facilidade quando crescer de se jogar nos braços de um Deus que vai cuidar dela, que vai levá-la para os caminhos onde ela foi formada para chegar. Em contrapartida, se essa criança for abandonada, rejeitada, maltratada, ela vai ter dificuldade de chegar ao coração de Deus Pai, porque a figura pai representa, Deus. É uma figura que representa a paternidade de Deus. E é muito falado isso na Bíblia, né? Que pai, a gente sempre chama, né? Jesus, Deus de pai, o tempo inteiro. Vamos imaginar um exemplo, vou te dar um exemplo. Você tem uma história de um homem que é espancador de filho, ele é o pai biológico, ele espanca o filho dele. Quando esse menino cresce, alguém chegar para ele e falar assim, Deus é pai. Ele não quer pai. Ele quer um Deus longe, no alto sublime trono, intocável, porque se for pai, pode me maltratar. Sim. Então, olha como a figura paterna vai levar até Deus. Né? Abuso sexual. O menino, a menina foi abusada sexualmente pelo pai. Como que ele vai acreditar que Deus pai é protetor, se o pai é o abusador? Sim. Então, ele vai ter aversão à figura paterna terrena, que vai criar um estereótipo da figura paterna celestial. Então, começa a importância por aí. Né? É diferente, né? Então, para quem tem dificuldade de relacionamento com o seu próprio pai... Deve ter um problema de paternidade. Então, por isso, procura o meu vídeo chamado Paternidade. Sim. Vai para o Silk para ser tratado. Sim. Né? Isso é muito importante. Uma pergunta interessante... Peraí, eu não terminei, peraí. Mas assim, só para eu não esquecer também, porque é relacionado a isso, tem uma passagem que diz... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem, a palavra é vem. Senão por mim. Então, acho que vai um pouco de acordo. Eu vou chegar aí. Deixa eu completar a minha resposta. A paternidade é tão importante na vida de uma criança, Amaury, que a falta da paternidade hoje permite que a criança tenha confusão na sua identidade sexual. Caramba. Uma figura paterna que é amorosa, protetora, provedora, um pai seguro, um pai que vai conduzir o filho no caminho, faz ele querer seguir o modelo. Meu pai é tudo de bom e eu quero ser igual ao meu pai. Sim. A menina, por sua vez, imagine um pai que tem uma menina e um menino, e ele é tudo de bom. O menino olha para esse tudo de bom e o desejo dele é ser igual ao papai, e ele quer ser um homem igual ao papai. A menina olha para esse modelo tudo de bom, ela não vê um herói, ela vê um príncipe. Sim. E ela quer ser uma mulher capaz de conquistar alguém igual ao pai dela. E ela deseja ser feminina. Ela deseja ser capaz de conquistar um coração masculino igual ao pai dela. E desenvolve a sexualidade feminina. E eu falo que isso é um legado de Deus, porque ele é pai e ele fez macho e fêmea. Ele delega para o pai essa representação de um bom modelo para desenvolver a sexualidade masculina e feminina. E a figura paterna é proteção. Sim. Quando você vai, por exemplo, cuidar de dependentes químicos, quando nós começamos o nosso trabalho, nós tínhamos um centro de recuperação. Você vai ver que o índice altíssimo daqueles meninos não tem pai. Envedaram por caminho das drogas. Muita coisa se explica aí, né? Falta da paternidade. Se você for para uma porta de cadeia, dia de visita, você vai ver que são mães que estão lá, são mães que estão lá. A maioria daqueles homens que já cometeram atos delinquentes, eles não têm pai. Então, a figura paterna, ela representa proteção, provisão, cuidado, é importantíssimo. Não tenha dúvida que é importantíssimo. A senhora acha que existe diferença entre ser pai biológico e ser pai de criação ou pai socioafetivo? Não. Deixa eu dizer para você, o nosso pai verdadeiro é o Pai Celestial. A Bíblia fala que ele é pai dos espíritos, está escrito na carta aos Hebreus. E nós começamos esse podcast dizendo para você que você é um espírito. Sim. Quem que te formou? Foi um espermatozoide ou foi o Pai Celestial? Foi ele.
Davi fala, o Senhor estava tecendo os meus ossos do ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias. Ele fala para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. Então, o teu pai verdadeiro é Deus. Ele te forma no ventre de uma mulher, usa uma célula feminina, usa uma célula masculina, gametas, óvulos, espermatozoide, para dar um corpo, porque temporariamente esse espírito que ele enviou para a Terra vai viver na Terra dentro de um corpo, até o fim dessa jornada onde o corpo volta para o pó. E esses pais que têm a incumbência de conduzir essa criança nos caminhos do Senhor, para um dia voltar para Deus quando o corpo voltar para o pó, eles podem ser biológicos e podem ser adotivos, sim. Ou de criação. Claro, por quê? Porque, na verdade, eles são os pais temporários. José criou Jesus. Né? O pai temporário, o pai verdadeiro é aquele que vai viver com você por toda a eternidade. Em Apocalipse 21, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Está escrito assim, o vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Então, o seu pai é aquele que vai viver com você por toda a eternidade. Biologicamente, ou adotando, você vai ter pais temporários. O eterno é aquele que está no céu. Né? Agora a pergunta, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro meio de chegar ao coração de Deus como filho, Maurício, senão pela cruz, senão através do sacrifício da cruz. Eu disse que tem um Supremo Tribunal no universo. Todos os caminhos levam a Deus? Levam. Vão levar para um tribunal de julgamento. Mas tem um caminho que vai levar para o Pai. É Jesus. Aceitando Jesus. Só. Jesus é a única fonte de vida para o homem eternamente. Então, a minha conversão, a sua conversão é o que de melhor nós fizemos. Porque vai abrir um caminho para uma eternidade com Deus. Só. Só na conversão o homem está garantido a sua eternidade com Deus. E se não se converter, vai ser separado de Deus eternamente. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Criatura não é filho de Deus. Criatura é homem formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, amado por Deus. Aí Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, foi o que você fez, será salvo. Quem não crê e não for batizado... não vai ser salvo, já está condenado. O mundo todo já está condenado, porque o pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus. O pecado separou o homem de Deus. Sim. E o homem só volta para Deus através do Filho dele, que ele enviou para aquela cruz. Existem crenças inúmeras, existem pessoas que vão para religiões inúmeras. Se você olhar para aquela cruz, não tinha outro lá. Não estava Allan Kardec, não estava Buda, não estava santo, não estava ninguém, nenhum discípulo. Era só Jesus que estava naquela cruz. Sim. Ele é o único caminho. Legal. Tem uma pergunta também que eu achei bem interessante, da @Priscila Ojeda. Obrigado, Priscila, pela pergunta. Pecados na gravidez cairão sobre os meus filhos? Priscila, que boa sua pergunta. Todos os pecados, antes da gravidez, durante a gravidez, depois da gravidez, vai gerar herança para os seus filhos, querida. Todos os nossos pecados deixam um legado. Quando você fala de heranças espirituais, Priscila, você olha para trás. Pai, avô, bisavô, tataravô, para reconhecer a tua herança. Até terceira e quarta Mas geração. quando você pega, você está construindo uma herança para filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Sim. Então, o meu pecado constrói uma herança, ou constrói uma bênção à minha obediência. Sim. Então, em qualquer tempo da minha vida, antes da gravidez, durante a gravidez, depois da gravidez, a herança fica. Sim. Outra pergunta chegou que eu acho bem interessante, que não é sobre pecados hereditários, é sobre oração em línguas, que é um assunto muito diferente para quem não é da igreja, quem não entende nada sobre a igreja protestante, evangélica, algum cristão. Qual é a opinião da senhora sobre a oração em línguas? O que é exatamente a oração em línguas? Eu vou dizer para você que tem dons que nós recebemos. Dons são presentes, são dádivas, né? Nós recebemos dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade. O dom do Pai. Qual é o dom? Qual é o presente do Pai? Dom da vida. Ele é o doador da vida, ele é o Pai Celestial. Dom da salvação. Você só é salvo porque Deus te recebe como filho. Dom da fé. A gente precisa até do dom da fé para ser salvo. Esses são os dons dados pelo Pai. Existem dons dados pelo Filho. A Bíblia fala na carta aos Efésios que ele subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens para edificar a igreja. São dons ministeriais.
pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos. O meu dom é dom de mestre. Sim. É dom de ensino para edificar a igreja, para instruir a igreja, para conhecer as coisas de Deus. E existem dons que são espirituais. Dons espirituais são sobrenaturais. Quando eu falei para você que eu tenho um dom de olhar para o olho da pessoa e ver a alma dela, isso é sobrenatural. Sim. Isso não é natural. Com certeza. Não tem um aparelho para ver isso, né? Então, dom de discernimento espiritual, dom de línguas, dom de revelação de línguas, dom de cura. Tem gente que ora, põe a mão e ocorre a cura. Então, isso é um dom espiritual, é sobrenatural. São dons espirituais. E tem pessoas que têm dom de línguas, de falar línguas que ninguém entende, que dizem que são as línguas dos anjos, e que é uma língua que você vai falar para seu espírito conversar com Deus no mundo espiritual. Agora, o povo de Deus tem que ter muita sabedoria e o povo de Deus tem que ter muito discernimento para não escandalizar com os dons que eles têm. Sim. Porque se eu oro em línguas num lugar onde ninguém compreende o que eu estou orando, como que ela vai concordar com o que eu estou orando? Exato. Tem que ter alguém que interprete. A Bíblia fala isso. Se não tem intérprete, vai para o seu secreto e vai orar em línguas no seu secreto. Não é? Se chega um estranho dentro de um templo e está todo mundo orando em línguas, ele não entende nada. Ele vai achar que ele está em outro país. Sim. Eu faço uma comparação com quem é ateu ou é cristão, mas não entende muito sobre a igreja protestante ou evangélica e estiver buscando, se você der a Bíblia na mão dessa pessoa, ela vai ter muita dificuldade de entender. Com certeza. Então, busque vídeos, pessoas que já sabem muito mais da palavra de Deus para que você possa encontrar o seu caminho. Então, se alguém falar que vai orar para você e você não entender o que essa pessoa está falando, não se assuste. É uma oração em línguas e é um dom que essa pessoa tem e com certeza ela está orando por você para ter até uma conexão maior. Mas por outro lado, não vá buscar oração com quem você não conhece. Sim. Né? Qual é a fonte que está dando para você essa água? Sim. Procure líderes sérios, pastores sérios. Está cheio de gente séria no mundo. Sim. Procure pessoas que têm vida com Deus, que têm referência cristã. Não vai saindo pedindo oração para todo mundo para pôr a mão na cabeça, não. Sim. Viu? Você transfere no mundo espiritual as coisas pelo toque de mão. Tem muitas perguntas legais, eu não posso fazer todas aqui, eu anotei bastante, mas como a gente já tocou em algumas respostas, uma que chegou bem interessante, tenho 38 anos, estou pensando em fazer fertilização in vitro. A igreja é a favor ou contra? Posso fazer? Não existe na Bíblia tudo que diga respeito à modernidade. Você não vai achar a palavra celular na Bíblia. Sim. Né? Você não vai achar ressonância magnética na Bíblia. Fertilização in vitro, uma modalidade médica nova para ajudar pessoas a conceberem. Não, eu não vejo como a igreja proibir. Por quê? Porque a vida é um dom de Deus. Se Deus permite que óvulos e espermatozoides se juntem, e eu creio que a vida começa nesse exato momento, não é proibido. Mas a observação que você precisa fazer, quantos embriões serão aproveitados? Se forem fecundados 4, aproveite os 4. Porque se você fecundar 4 vidas e jogar 2 fora, você abortou 2 vidas. Você pode também, nesse caso, até doar, caso você não queira ter 4 filhos para alguém mas que esteja não precisando. Descarte, porque você está jogando fora. Aí é um pecado de derramamento de sangue. Derramamento de sangue. A vida começa, Mauri, na hora que junta óvulo e espermatozoide, seja no laboratório ou seja na barriga. Independente do tamanho, né? Porque eu vi que teve uma lei recente Não, independente. Eu falo que há uma hipocrisia em alguns lugares. Por exemplo, existem médicos que falam, não é aborto, só tem vida a partir do 3º mês. Pode tirar a criança da barriga, só tem vida a partir do 3º mês. Mas esses mesmos médicos fazem fertilização in vitro e cobram caríssimo, porque sabe que é vida. Sim. Cobram uma fortuna para fazer, porque sabe que está fazendo vida. Né? Então, não brinque com a vida. Você vai recorrer a esse método, recorra. Mas não descarte nenhum embrião. Agora eu preciso dizer algo, Mauri. As pessoas que me procuram perguntando se fazem fertilização in vitro, não fazem, e já fizeram várias, e frustração. Eu sempre digo, adote uma criança. Sim. Adote uma criança. Sim. Adote um filho. Olha, o amor por um filho adotivo é igualzinho o amor por um filho biológico. Eu falo para a mamãe, você não deu ventre, mas você deu um colo cheio de amor. Você não deu um peito cheio de leite, mas você deu uma mamadeira feita com muito amor.
Você deu o seu coração, não é filho da barriga, é filho do coração. Isso. E os filhos do coração são tão especiais. Aí a pergunta que vem assim, mas não vai dar problema porque tem herança espiritual da família biológica. Eu falo, olha, eu conheço mais filho que dá problema sendo biológico do que filho adotivo. Os filhos adotivos, quando eles sabem que foram adotados, quando eles são amados, eles são gratos por haverem sido recebidos. Você sabe que eu bati um papo aqui umas semanas atrás com 2 médicos que fazem a reprodução humana e eles falaram exatamente isso, né? Os 2 são cristãos e eles falaram, olha, se Deus permitiu que a gente tivesse a capacidade de gerar uma vida, por que não? Contanto que seja... Né, que receba moldes, como uma vida, exato. como Deus quer, né? E eu costumo dizer assim, quem joga uma criança fora, vamos falar na adoção, né? Eu falo adota, tem criança que foi jogada fora, adota. Quem joga uma criança fora, perdeu a herança que Deus mandou. Sim. Aí o pai adotivo vai lá e pega aquela herança, cuida dela. Que valor que tem isso, Amaury? Que valor que tem isso, né? Então, faça tudo pelo teu filho, seja biológico, seja adotivo, seja uma paternidade perfeita, uma maternidade perfeita. A maternidade é muito importante também, Amaury. Sim. Nós falamos da paternidade, mas a maternidade representa a presença do Espírito Santo na vida da criança. Essa é uma das perguntas. Qual o conselho que você dá para uma mãe que está tendo muita dificuldade para criar o filho, seja ele adolescente, esteja tendo problemas de relacionamento com o filho e que a mãe segue orando e não consegue ver resultados? Qual o conselho que a senhora daria? Procure ajuda. Eu falo que hoje nós temos recursos para ajudar esses seminários. Eu tenho o seminário presencial, que é o SILC presencial, eu tenho o SILC online, mas eu acolho todas as pessoas que precisam de ajuda, Amaury. Tem gente que não pode ir para o SILC presencial porque vai pagar caro, hospedagem, alimentação. Faz o SILC online, é mais barato. Eu não posso fazer nem online, pastora, eu não tenho dinheiro. Entre em contato. Mande uma mensagem para o meu site. Lá Sim. tem Fale Conosco. pastorataniatereza.com, Fale Conosco, cai no meu e-mail. Explique a sua situação, sabe quem que abre o meu e-mail? Pastor Otto. Pastor Otto está lá dentro do hotel respondendo e-mail. Legal. De noite. E nós vamos ajudar, vamos fazer tudo para ajudar você. Viu? Mas não deixe de buscar ajuda, não desista do teu filho. Sim. Hoje, no caminho, aqui, abrindo mensagem durante a vinda no táxi, eu respondi para uma mulher querendo desistir de uma criança. O marido já casou com uma filha que tinha e agora ela tem filhos com o marido, e o marido tem uma filha anterior, e a filha dando muito trabalho, que é filha do primeiro caso dele, que nem foi casamento, e ela me pedindo conselho. Eu falei, não desista dessa moça, acolha essa moça, ajude essa moça a passar pela libertação da rejeição que ela já passou, do sofrimento que ela já teve, Sim. do abandono de mãe que ela já teve. A enteada, no caso, né? Por mais que enteado, filhos que não são seus, abre o coração para amar essa pessoa. É uma dádiva de Deus para você poder manifestar o amor de Deus na terra, Amaury. Sim, com certeza. Eu tenho essa experiência própria, né? Então eu sei o que é você poder dar amor para filhos que né, não são. A gente ama um cachorrinho que deixa na porta da casa. Imagina uma criança, né? Mas sim, é um conselho muito legal. Pastora, o tempo está correndo, a gente tem muita pergunta legal, mas eu queria colocar... Vamos fazer um outro dia. Exato, tem a parte 2. A senhora tem alguma colocação, algo que a senhora queria falar, que a gente não tocou, algum ponto específico? Sim, eu quero mostrar para você que me vê, a Amaury é uma referência, né, no meio da saúde física, da aperfeiçoamento físico, os médicos que ele entrevista, muita gente vem e dá ultravalorização para o corpo. Querido, isso tudo é importantíssimo. Eu também cuido do meu corpo, eu tenho 76 anos. Sim, né? Super bem, né? E meu marido tem 86, a gente se alimenta bem, se cuida. Eu vou comprar uma bicicleta dessa aí, virar garota propaganda Sim, também, legal. Né? Mas isso tudo é temporário. O que é eterno é o espírito. Então, não negligencie a performance espiritual que você precisa ter para chegar na eternidade e viver com Deus para sempre. Sim. Então, vá em busca de desenvolvimento espiritual também. Sim. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Vai conhecer a verdade. Sim. Vai procurar pessoas sérias. Quando as pessoas se convertem, Amaury, no SILC, que você teve a experiência lá, eu falo, procure uma igreja
Mas não procure a igreja mais perto da sua casa, não. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Sim. Porque a Bíblia é a carta viva de Deus para os homens. Né? É através da Bíblia que você vai saber tudo a respeito de Deus e tudo a respeito de você mesmo. Eu gosto de acrescentar nesse ponto, porque muitas pessoas buscam igrejas e não encontram de primeira, não se sentem bem na igreja. E isso é uma coisa muito pessoal. Eu fui a algumas igrejas que eu não gostei, e hoje eu vou a uma igreja que é distante, bem distante da minha casa. Isso aí, tá vendo? Nem é perto da casa. Mas é a que eu me sinto melhor. Isso. Então, se você foi a uma igreja, ou foi a 2, 3 e não se sentiu bem, não se afaste de Deus, não deixe de buscar, porque você pode encontrar uma igreja ainda muito boa, que você se sinta muito bem, que você vá lá e escute a palavra de Deus. Amaury, eu vou contar para você aqui em primeira mão. E tem gente que demora para encontrar. Aí o que eu fiz? Eu criei há 2 meses atrás, quase 3, uma igreja online. Olha que legal. Chama Ovelhinhas da Pastora Tânia Tereza. Olha que legal. Despretensiosamente. Eu comecei a trabalhar com pessoas que diziam, pastor, eu ainda não encontrei. Eu estive no Silk, me converti, eu estou à busca de uma igreja, eu quero ser discipulado, eu quero alguém que ore comigo, me ajuda. E eu não consegui atender individualmente, é muito difícil, Amaury. Minha vida é uma maratona. Aí eu falei, eu vou criar um grupo. Aí meu filho, o Leozão, falou, cria no Telegram, mãe, que no Telegram você pode ter um número maior do que no WhatsApp. Aí eu criei despretensiosamente, há 2, 3 meses atrás, um grupo no Telegram, Ovelhinhas da Pastora Tânia Tereza. Legal. Já bateu 8.300 ovelhas, Amaury. Eu tenho uma igreja virtual que tem mais de 8.000 pessoas. E como que as pessoas fazem para entrar? Então, eu vou contar como funciona. No meu Instagram, na minha bio, no meu Instagram, tem um link para acessar o grupo Ovelhinhas da Pastora Tânia no Telegram. Naquele link você vai lá. Chegando lá, no topo tem uma playlist de vídeos que você precisa ver. Antes de entrar no Não, grupo. pode entrar, já pode entrar entrando. Mas você precisa ver, porque ali tem tem pregações, heranças espirituais, paternidade, aborto, tá tudo lá. Sim. Então a pessoa já entra sendo discipulada, né? E todas as noites eu entro no grupo e oro com todo mundo. Oh, legal. Todas as noites. Bem tarde, às vezes 10 horas, 11 horas, às vezes meia-noite, dependendo da hora que terminou a minha tarefa. Todas as noites eu oro. E todos os domingos eu faço um culto online. Depende da hora. A hora vai depender do lugar onde eu estou. Eu já fiz culto online no aeroporto em Portugal, para você ter ideia, né? Aonde eu estou, eu faço culto online. Todo domingo. Às vezes, o culto online que eu fiz domingo passado foi dentro do hotel, em Belo Horizonte, com o meu celular em cima de uma tábua de passar roupa dentro do quarto. A senhora não para, né? Sem tecnologia nenhuma. Mas bota ali e começa... Mas todo mundo assiste, muitas almas se converteram, Amaury. Sim, olha que legal. Muitas almas nesse culto de domingo com o celular em cima da tábua de passar roupa, um tripézinho desse tamaninho. É a palavra, não sou eu, não é a Bíblia, né? E fazemos ceias online. No sábado agora, vai ter um culto no Ministério Mãos e Coração, porque nós temos uma igreja em São Paulo, né? Lá no Espaço Remo, onde você foi... Sim. Ali funciona uma igreja, Rua Júlio de Castilhos, 1033, no Belenzinho. Ali é um lugar onde eu faço cursos e seminários. Amanhã vai ter um evento com mulheres, vai ser maravilhoso. Legal. Chama Na Mesa com Tânia Tereza. Todas essas... Legal o nome. É tipo aqui com a Amaury. E todas essas informações as no pessoas meu Instagram, podem... Acha tudo no meu Pastora Instagram. Tânia Tereza no Instagram. Tem Se botar Tânia Tereza com Z no Google, vai achar tudo a meu respeito, né? E aí amanhã, à noite, lá no Espaço Remo, onde vai ter um culto, eu vou fazer uma ceia, uma celebração de ceia. E convido todo o meu rebanho virtual a fazer a ceia comigo, cada um na sua casa. Legal. Né? Então, vamos caminhando. Até eles encontrarem uma igreja para ficar, eu vou cuidar deles. Porque tem muita gente que me segue, às vezes, e comenta, eu moro fora do Brasil, e aqui não tem igreja, no país que eu estou é muçulmano e tal. Meu filho, mande para mim. Né? No Japão eu tenho ovelhas, eu tenho na Arábia Saudita, eu tenho na Dinamarca, tudo nesse grupo. Sim, agora é noite e dia, porque a ovelha do Japão quer comida de noite, né? Para mim de manhã. Mas eu me agrado muito de fazer isso. Alegria. Bom, pastora, eu estou extremamente feliz, muito satisfeito de poder ter a senhora aqui falando, né, contando um pouco da sua história, contando um pouco mais que eu já conhecia, mas a ideia do podcast é justamente passar informações para que pessoas possam entender o caminho delas, né, de verdade, como eu acabei entendendo o meu, mesmo num momento muito difícil. Então, assim,
É muita gratidão de poder ter a senhora aqui. Eu sei da agenda da senhora, que é uma loucura. É uma Cada maratona. dia a senhora está num lugar. O ano passado, Mauri, viajamos 168.400 quilômetros. Olha só. Dá mais de 4 voltas ao planeta. E o pastor Otto... Junto comigo. firme. Não, sem ele eu não vou, de jeito nenhum. Ele é Léo tudo na também minha vai vida. junto muitas vezes, né? Léo vai. Deixa eu terminar fazendo aqui a minha propaganda, né? Então, meu nome é Tânia Tereza, com Z. Você vai me achar no Google, tudo sobre mim. Eu sou uma velhinha high-tech. High-tech. Eu tenho site, eu tenho canal no YouTube, Casca Grossa. Tenho site, tenho canal com os vídeos, tem Spotify, eu tenho Spotify. Olha, que legal. Eu tenho Telegram com as minhas ovelhinhas, tenho Instagram, tem um tanto de coisa e você vai escolher o que você gosta e vamos juntos. Mas o que eu te aconselho é assistir os vídeos que estão no canal oficial do YouTube, porque eles vão te trazer respostas do mundo espiritual. Foto do Instagram é bonitinho, evento é bonitinho, mas ensino da palavra são nos vídeos que estão lá. E lá tem muitas pregações. Agora mesmo estou bombardeando de pregação, porque eu estive em Belo Horizonte, preguei muito esses dias, tudo eu vou jogando lá. Legal. E pregações novas, pregações antigas. E lá vão ter respostas espirituais que podem ajudar a sua vida e você passar por libertação. Não tenho dúvida disso. E essa é a sua função hoje, né? De pregar a palavra e ajudar pessoas. Se você contar o número de horas que eu prego por dia, culminando com as ovelhinhas meia-noite, eu vou dizer para você que 30% do meu dia é para as outras coisas, 70% é para pregar o evangelho. Olha que legal. E a senhora não para, que Deus continue te abençoando e dando Amém. muita saúde. Amém. Agradecer demais a presença da senhora aqui, mandar um abraço para toda a família, Amém. Um grande beijo. E eu abençoo você que está me vendo, me ouvindo, abra minha boca para te abençoar. Em qualquer tempo que você ouvir, receba uma benção. Legal. E é isso aí, pessoal. Esse aí foi mais um Aqui com a Mauri. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.